Glória a Deus. Vamos abrir a santa palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, do versículo 32. Louvado seja o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Livro do Evangelho de João, capítulo 8, do verso 32. Todos encontraram? Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos falar todos juntos? 1, 2 e 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Irmãos, li esta palavra porque certamente o Espírito Santo falou comigo, e o Senhor falava muito sobre libertação, sobre a verdade, aleluia, que prevalece, ainda que o homem relative à verdade, a verdade de Cristo, ela prevalece. A Bíblia fala no Evangelho de João 14, verso 6, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14, 6, eu sou o caminho e a vida, ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Irmãos, quando eu li esse versículo, veio na minha mente, primeira, veio prisão, cativeiro, né? E uma vez eu tive a oportunidade de ir lá em Franco da Rocha, numa penitenciária, visitar uma pessoa. E eu entrei, foi a primeira vez que eu tive essa experiência de entrar num presídio. E ali não é um lugar para o ser humano viver. E eu entrava ali, passava por aquelas celas, fui visitando ali, falei: Jesus, Deus não fez este lugar para homens. Como o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E as pessoas que entram naquele lugar, elas falam: por que eu estou aqui? Por que eu fui fazer aquilo? Então o diabo, ele coloca no coração do ser humano hábitos, coisas para que eles possam depois se arrepender, né? Eles fecham os seus olhos. E quantas pessoas, irmão, que se encontram naquele lugar arrependido, mas mesmo estando lá, eles podem estar livres. Eu não estou falando do local, aqui eu estou falando de Cristo, que liberta o homem de todo cativeiro. O mundo aprisiona, às vezes as pessoas relativam à verdade. Eu já vi pessoas falando: vocês são da igreja, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer daquilo, como nós estivéssemos presos e eles livres. E nós percebemos que eles estão presos, mas o inimigo cauterizou a mente dessas pessoas para que eles acreditam que eles estão livres, e a verdade é relativizada. Quando Jesus, ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é a única verdade que consegue libertar o homem, é a palavra de Deus. Outrora eu era preso, há muitas décadas atrás, com vício, estava preso, eu achava que era livre. E o Senhor, ele liberta o homem. Em 2 Coríntios 5,17, está escrito, né? Em Coríntios 5,17, que fala assim: se pois o Filho libertar, sereis totalmente livre. Assim, se alguém está em Cristo, hoje é o dia, hein? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Olha só,
Se alguém está em Cristo, quem está em Cristo aqui? Talvez tenha alguém que está lá na cadeia, preso, como eu já fui visitar lá. Eu estou preso aqui, mas eu estou livre em Cristo. Eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode estar vendo o lugar, o ambiente, mas eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Talvez alguém está tentando mostrar para você o teu passado. Ah, mas você era assim. Ah, mas você ficou chato agora. Ah, mas você ficou estranho agora. Você lembra quando você estava lá com a gente, bebendo, fazendo farra? E irmão, olha só, você já foi num aniversário ou numa festa cristã? Não precisa de nenhum auxílio ali para trazer alegria. Nós já somos pessoas alegres. Nós não vivemos em cativeiros, louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos da bebida para ser feliz. Nós não precisamos de coisas, acessórios do mundo. Aleluia, nós temos o Espírito Santo de Deus. E as pessoas não entendem por que você é feliz. Porque nós estamos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e verdadeiramente nós, aleluia, somos novas criaturas. Então, conhece cada dia, como diz Oséias 6,3, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então a gente vai caminhando, anos, 10, 20, 30, e vamos caminhando, e prosseguimos em conhecer a Deus a cada dia, e vamos tendo o caráter de Cristo, irmão, personalidade do Espírito Santo de Deus. As pessoas não vão entender essa mudança, porque nós não estamos mais no cativeiro, nós não estamos mais em trevas, nós estamos na luz de Cristo. Mateus 5,16 diz, que a nossa luz resplandeça diante dos homens, eles vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai que está lá no céu, porque nós somos diferentes, nós não somos mais como éramos antes, somos nova criatura. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos libertou. Diz no verso 36 aqui: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho me libertou de toda a escravidão, e hoje eu sou livre. Diga para você, me diga: eu sou livre. Eu sou livre. Nós somos livres para adorar, nós somos livres para profetizar. Ninguém pode nos prender. Foi Cristo que nos libertou, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Há situações que querem nos calar, há situações que querem nos prender, mas nós somos livres em nome de Jesus Cristo. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor é fiel e digna de toda aceitação. Aleluia, olha, o Senhor nos tirou lá do Egito do mundo, né? E nos salvou. E hoje nós não temos mais mente de escravo. A pior coisa que tem, irmão, é o Senhor libertar uma pessoa, e ainda aquela pessoa está com a mente de escravo, e não consegue se libertar disso. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meu irmão, quantas pessoas que ainda está no nosso meio, ainda está preso em filosofias. Será que Deus faz ou não faz? Será que Deus vai abrir? Será que Deus vai curar? Será que Deus vai salvar? Irmão, Ele não muda. O que Ele promete, Ele cumpre em nome de Jesus. Então, se a gente tiver uma mentalidade de escravo, o Egito nunca sairá de nós. Se a gente tiver uma mentalidade de escravo, como os egípcios tiveram, os israelitas que estavam lá na terra do Egito tiveram, eles saíram do Egito, e ali eles foram livres, mas os primeiros problemas, as primeiras adversidades, eles queriam voltar para o Egito, a mente de escravo. Eles lembravam dos pepinos, da cebola, dos peixes, eles lembravam das comidas, mas esqueceram que eles tinham que trabalhar forçado lá. Eles esqueceram que lá eles eram escravos, eles não tinham tempo para nada, eles eram escravos. Mas primeiro problema, primeira situação, primeira adversidade, eles queriam voltar para trás. Quantas pessoas você conhece, aleluia, que estava louvando a Deus, que estava ali adorando ao Senhor, passaram os primeiros problemas, as primeiras adversidades, quiseram voltar para trás,
mente de escravo, louvado seja o nome do Senhor. Nós não dependemos de homem algum, nós dependemos de Deus, nós dependemos do Senhor, e Ele é o Deus vivo que faz maravilha no nosso meio, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que nós temos que vigiar, irmãos, aleluia, como nós lemos nas 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, aleluia. E a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 2,16, nós temos a mente de Cristo. Eu não sou mais escravo, eu tenho a mente de Cristo, aleluia. Nós somos diferentes. Eu tenho a mente. O que é a mente de Cristo? Eu tenho palavra, assim diz o Senhor. Não foi assim que Deus falou. O diabo ele vem tentar trazer, aleluia, coisas erradas na nossa mente, coisas negativas na nossa mente, irmão. Mas nós temos que declarar. Declara aí para você, diga: eu tenho a mente de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas batalhas que nós podemos vencer sem abrir a nossa boca, mas só com um posicionamento de crente. Aleluia, tenho certeza que Deus é comigo. Eu vou viver o que Deus falou que eu vou viver. Eu vou ter o que Deus falou que eu vou ter, em nome de Jesus. Eu não preciso olhar situações, eu não preciso ver para crer. Eu creio, aleluia, porque eu vou experimentar a boa, perfeita vontade de Deus na minha vida. Nós temos que aprender a não ter a mente de escravo, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei pensar, aleluia. Deus nos fez com essa faculdade de pensar, aleluia, louvado seja o nome de Deus, irmão. Os grandes filósofos, 800 anos antes de Cristo, eles ensinavam as pessoas a pensarem, né? E nós temos que aprender que agora o Espírito Santo quer que você pense, não como um ser humano normal, porque nós não pertencemos a essa terra, nós pertencemos ao Senhor, à nova Jerusalém, aleluia, que do céu vai descer em nome de Jesus. Aqui nós somos peregrinos, louvado seja o nome de Deus. Por isso, irmão, aquilo que você serve, que você não consegue se libertar, acaba sendo o seu Senhor. E nós temos que entender uma coisa: o Espírito Santo nos colocou em liberdade. Em Gálatas capítulo 5, verso 1, diz uma realidade muito grande: estais livre, olha lá, 5:1, Gálatas 5, versículo 1, estais, vamos ler, estais, pois, firmes, dade com que vos não, aqui texto, estais, pois, firme na liberdade com que Cristo vos libertou. E é um conselho para nós, igreja do Senhor, para que a gente não venha nos tornar de novo debaixo desse jugo. Nós saímos de lá, das trevas, hoje eu estou livre, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar essa liberdade para adorar o Senhor, aleluia, independente de qualquer coisa que possa acontecer na minha vida. Se Deus abrir porta, se Deus fechar porta, se Deus não quiser curar, se Deus não quiser salvar, Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou livre, eu estou bem demais. Você pode dizer para você mesmo, diga essa profecia, diga: eu estou bem demais. Eu estou bem demais. Aleluia. Só de você falar isso, o inferno lá fora, ele já treme, porque ele não quer ver você bem, louvado seja o nome do Senhor. Ele quer trazer na sua mente coisas do passado, para você não andar, não caminhar, aleluia. O Senhor diz: eu faço uma coisa nova, de Isaías, né? Eu faço uma coisa nova, aleluia, na sua vida. Eu faço uma coisa nova a cada dia. Eu faço algo novo na sua família, na sua casa, no seu ministério. Eu renovo os dons. Eu coloco o desejo para você me adorar. Eu coloco o desejo, aleluia, para você fazer minha obra. Olha a obra de Deus, igreja. Eu estou livre na liberdade em que Cristo me libertou, mas eu não vou voltar mais lá para o chiqueiro. E você precisa aprender uma coisa: se o inimigo jogar essa seta na tua mente, eu estou cansado, quero voltar para trás, você vai ter a mente de escravo. Cuidado com essas paixões, isso aprisiona o homem. /1, aleluia, eu coloquei algo aqui, para que nós vemos, para a gente venha vigiar, irmão, louvado seja o nome. Nós estamos em batalha, em guerra, contra principados e potestades. Vamos ler. Um homem escravo
das paixões encontra uma senzala dos sentimentos, movido por um excesso de querer, e é dominado por um forte desequilíbrio. Por isso, irmão, que eu sempre falo, tem que pedir para o Espírito Santo: Senhor, me ensina a ser um gestor de sentimentos, porque senão a gente não vai entender o mistério do Senhor. O que eu quero fazer, acabo não fazendo; o que eu não quero fazer, acabo fazendo. Nós entregamos o nosso corpo para quem? Para Cristo. E Paulo fala: eu já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com as minhas paixões. Nós já estamos lá, nós somos batizados nas águas, e lá nós enterramos lá o velho homem, com as suas paixões, com as suas concupiscências. E nós temos que entender o seguinte, irmão: o homem que é escravo, aleluia, eu ouvi uma palavra, eu estou muito triste, eu estou não sei o que lá, você viu, a porta se fechou. Confia em Cristo. Ele fecha e ninguém abre, Ele abre e ninguém fecha. A minha vida, a tua vida está sob controle do Senhor. Não tem que ter medo de coisa nenhuma, não. Você entregou a tua vida, é para o Deus do universo, para o grande eu sou. Por isso, irmão, que Paulo disse: morrer para mim, viver é Cristo. Eu não tenho medo não, irmão. Depois que eu fui para Jesus Cristo, Ele tirou os meus medos, aleluia. Eu não tenho medo de me entregar na obra de Deus. Mergulha nesse Jordão, mergulha, planta bananeira debaixo do Jordão, você não vai morrer afogado não. Você entende meu linguajar? Deus está falando: entra na profundeza do Senhor e vai lá, aleluia, pega o que é teu e louva o nome de Deus. Não seja escravo das paixões, aleluia. O Espírito Santo nos fez templos, morada, aleluia, louvado seja o nome de Deus. Senão a gente vai ser escravo dos nossos sentimentos, louvado seja o nome de Deus. A gente só não veio nesse mundo aqui para trabalhar, para viver no controle, no outro botão automático, e está tudo bem, está tudo certo. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, louvado seja o nome do Senhor. Eu conheci a verdade. Oséias 4:6 fala, né? Aleluia, o meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? É a palavra de Deus, irmão. O diabo não tem poder na nossa vida não. Deus tem um poder na minha e na tua vida. Nós temos dono, o nosso dono é Jesus Cristo. Então, nós temos que entender isso, louvado seja o nome de Deus. Porque senão, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado mas o dom gratuito é a vida eterna. Tem que tomar cuidado, irmão, aleluia, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, entregá-lo para o Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo vai nos ensinar a ser um gestor, né? Vai lá, falou de você, o que foi que você falou de mim? E vamos resolver aqui. Qualquer coisinha, a gente está como, querendo explodir, sendo crente, e mal esquece que o inimigo está ali, tentando te cutucar, né? Tentando te cutucar. Vai lá e fala: você não é homem, você não é mulher de Deus, me tocou no seu filho, vai lá. Não, irmão, Deus peleja a minha peleja, Deus guerreia a minha guerra. Eu não vou para batalha nenhuma se o Senhor não falar para mim ir. Se o Senhor falar para mim: não vai para a batalha, eu não vou. Eu não vou para as guerras, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo fica te incitando, aleluia. Mas nós temos que entender uma coisa: a minha mente é a mente de Cristo. Eu sei o que fazer nos momentos difíceis da minha vida. Você sabe o que fazer. Jesus mostrou o caminho. Nesse mundo só tem aflição, mas tenha de bom ânimo, Ele venceu e nós venceremos também. Amém? O pai da mentira é Satanás. Nós conhecemos a verdade, nós conseguimos detectar como Satanás opera, nós conseguimos definir como que ele faz para operar. Nós sabemos quando uma pessoa fala, quem está falando ali. Eu sei que ele está falando naquela boca, eu sei quem está estendendo aquela mão ali, aleluia, porque nós não somos enganados, nós temos o Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Pilatos, ele quis saber o que é a verdade. Ele também quis saber o que é verdade, o que tinha poder ali de libertar Cristo. E ele viu que ele não tinha pecado algum, delito algum. Mas infelizmente entregou na mão dos saduceus, dos fariseus ali, para serem crucificados. E Pilatos, em João 18:37,
ele fala, né, aleluia, que Pilatos disse, o que é a verdade? Ele quis saber, ele quer conhecer o que é a verdade. Ele quis saber, estava diante da verdade, ele estava diante de Cristo, e ele quis, o que é a verdade? O mundo fica procurando, o que é a verdade? O budista, o que é a verdade? O espírita, o que é a verdade? Né? As religiões, testemunho de Jeová, o que é a verdade? Cada um procura a sua verdade, né? E só existe uma verdade. Eu falei, Jesus 14,6, eu sou o caminho, a verdade. Ele definiu a verdade com o artigo definido, aleluia, eu sou a verdade. Então ele é a verdade, a personificação de toda a verdade. Quando o negócio aperta, o ateu vai dar glórias a Deus. Sabe, meu irmão, eu gosto às vezes de ouvir as vozes das caixas pretas dos aviões. Às vezes me incita a ouvir essas coisas, eu não sei porquê, mas eu me lembro que tinha um avião da Airlines, eu não sei que país, mas ele clamava o nome de Deus, o avião caindo, e ele falou, Deus me perdoa, Deus me livre. A maioria no momento difícil clama a Deus. Eu já orei para espírita, na fase terminal, ore por mim, mas ele não estava na verdade. O macumbeiro estava lá fazendo macumba a vida toda, e no dia difícil, tem algum irmão que pode orar por nós aqui? Mas cadê a verdade? Jesus é a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra, aleluia, a última palavra melhor é de Cristo. Louvado seja o nome de Deus, irmão. Ele dá o veredito lá de cima, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, aleluia, que essa verdade, aleluia, ela prevalece. A mentira, ela só pode permanecer na vida daquele que acredita, mas a verdade, ela vai prevalecer. Você não precisa acreditar que o sol existe. Se amanhã tiver o dia bom, você vai olhar para cima, o sol estará lá. Mas a mentira, para você acreditar nela, para ela existir, para a mentira existir, alguém tem que acreditar nela. Se você for de Cristo, aleluia, você sabe distinguir a voz de Deus, porque a voz do diabo, ele tenta imitar a voz de Deus, mas ele é a mentira. E a gente que é de Cristo, a gente sabe, a gente entende, porque a Bíblia fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aleluia. Mente de escravo, mente de escravo, aleluia. Nós lembramos que José do Egito, ele foi vendido ali pelos ismaelitas, né, para ir para o Egito. Chegando no Egito, ele foi vendido para morar na casa de Potifar, mas ele não tinha mente de escravo. Ele foi vendido 2 vezes, mas na mente dele, ele podia se condicionar e dizer, agora tá bom aqui na casa de Potifar, ou pela vida dos ismaelitas, vendido como escravo aqui, vendido como escravo ali, mas a mente dele não era mente de escravo. Habitava a palavra de Deus no coração dele, ele tinha uma promessa de Deus na vida dele, aleluia, que Deus um dia ia exaltar. Ele foi vendido 2 vezes para ser escravo, mas ele se tornou governador do Egito, porque a mente dele não era mente de escravo. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Então, quando a gente conhece essa verdade, o diabo não pode mais nos escravizar, louvado seja o nome do Senhor, pois a Bíblia fala em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem juntamente para Deus. Todas as coisas contribuem para Deus, todas, aleluia. Então tudo que acontece na minha vida é a mão de Deus, tudo que acontece na tua vida é a mão de Deus. Se entra dinheiro, acontece alguma coisa, meu irmão, é tudo Deus, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo sempre vai estar no cenário. A Bíblia diz que Davi, lá no Salmo 23, verso 5, ele diz, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, percebe que o inimigo está no cenário, o inimigo está ali, aleluia, mas Deus, ele preparou uma mesa, o meu servo come, o inimigo só fica de olho, porque eu vou exaltar o meu filho na terra, eu vou exaltar minha filha na terra, eu vou exaltar o meu povo na terra, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor exalta o seu povo, louvado seja o nome de Deus, irmão. A gente tem que tomar cuidado com as alianças que a gente faz, a gente tem que tomar cuidado com, aleluia, com
quem a gente se alia, com quem a gente fala. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis 22 diz que Deus colocou um espírito de mentira na boca de todos os profetas, pois Acabe, ele queria, fez uma aliança. Josafá fez uma aliança com Acabe para lutar contra os assírios, e ali tinha somente um profeta, Micaias, que ele falava o que Deus queria falar, e toda vez que Acabe chamava ele falava coisas contra Acabe. E Acabe, quando Josafá, eles foram ter um encontro, e Josafá disse: há algum profeta aqui em Israel? Há algum profeta em Israel? Para que eles pudessem consultar. Mas ele falou: existe um, tem vários. Mas havia um espírito de mentira na boca de todos os profetas, irmão. Só tinha um a qual Deus honrava, era Micaias. E ali eles foram para a batalha e caíram a espada. Aleluia, alianças erradas. Aleluia, nós somos livres. Nós temos que tomar cuidado, irmão. Nem tudo que parece ser nós temos que vigiar, irmão. Nós vemos na Bíblia quantas pessoas foram enganadas por aliança. Josué foi enganado por aliança, irmão. Deus, ele fala: se Deus não falar comigo, eu não faço. Se Deus, aleluia, não me confirmar, eu não faço. Nós temos que ser obedientes ao Senhor. Louvado seja o nome de Deus, amém? A palavra do Senhor continua aqui, aleluia, barra 2, louvado seja o nome de Deus. Vamos ler aqui, dá para os irmãos lerem? Vamos ler? Eram livres, mas raciocinavam como escravos. Ao invés de olhar para frente e ver que ainda viriam a ser, continuavam presos ao que tinham deixado para trás. A rotina do Egito lhe dava assim uma sensação de segurança, mas cobrava um preço altíssimo. Suas vidas, sua energia, sua capacidade produtiva e o futuro dos seus filhos. Olha só, irmão, nós temos que olhar no sentido futuro. Quando a gente está sob a promessa de Deus, irmão, até nosso passado Deus alcança. Como, pastor? Até nossos entes queridos. A minha avó foi salva depois de quase 68 anos, né, irmão? Quando a gente entregou nossa vida para Jesus. O Senhor trabalhou na nossa geração passada, e salvou minha avó, que era católica, e hoje dorme no Senhor, e louvava a gente aqui nessa igreja, lá na outra igreja, lá no Jardim Nordeste. O Senhor, quando a gente está sob a promessa do Senhor, louvado, e permanece nela, Ele salva a nossa geração passada, a geração presente e a geração futura. Louvado seja o nome do Senhor, né? E assim, os israelitas, eles só queriam resolver o problema de agora, só o problema agora. Estou com fome, estou com sede. Mas ele não estava se importando com a sua geração, porque todos seriam escravos. Se a gente volta para trás, nossos filhos vão morrer nas drogas, nos vícios, porque ninguém ora por eles. Nós precisamos estar firmes, louvado seja o nome do Senhor, como a gente leu Gálatas 5, verso 1. Estais, pois, firmes na liberdade em que Cristo vos libertou, irmão. Porque tem geração passada, geração presente e geração futura. Louvado seja o nome do Senhor. Imagina que eles saíram como escravos do Egito. Quantos filhos nasceriam livres na terra de Canaã? Quantas descendências seriam livres? Lógico, depois de algumas décadas pecaram, depois de alguns séculos ali foram levados por desobediência, mas muitos que viveram ali, nasceram em Canaã, nasceram livres, porque os pais tiveram uma decisão: eu vou servir a Jesus Cristo e vou até o fim. Pois a Bíblia diz lá no livro de Daniel, né? Capítulo 12, versículo 13, porém tu vai até o fim. Profetiza para a pessoa que está ao seu lado, diga: porém tu vai até o fim. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, e glórias a Jesus, e glórias ao Espírito Santo. E em João 17, diz a palavra do Senhor, que se você quiser colocar aqui na tela, pode colocar, vamos ler junto? Santifica-os a tua palavra, amém, irmão? Nós estamos nessa verdade? Nós estamos nessa verdade, louvado seja o nome do Senhor. Não desvia nela nem para a direita e nem para a esquerda. Diga para o teu pai, o Pai que está no céu, diga: Pai, me santifica nesta verdade. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja o nome do Senhor. Lembro, há mais ou menos uns 10 anos atrás, nós fomos para o Rio de Janeiro, num casamento lá, de uns parentes nossos. E estava tão longe de São Paulo, um casamento muito bonito lá. Aí estava eu, minha esposa e meu filho. Aí meus primos estavam lá. Pô, primo, hoje é festa. E passavam com aquelas bebidas e tal. Mas ninguém está vindo. E aqui, falei, está repreendido em nome de Jesus. Deus está vendo. A minha mente não é a mente de escravo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro de uma vez, irmão, que eu ouvi uma analogia, que tinha um homem que era escravo, e foi um homem poderoso naquela cidade, e viu aquele homem escravo, e ali ele falou, quanto que é o valor dele? Ele teve compaixão, ele falou X, e aquela comitiva comprou aquele escravo, e ele disse para aquele escravo, você é livre, você está livre agora. E aí ele saiu daquele cativeiro, da mão daqueles opressores, e aquela comitiva foi embora. E aquele senhor que comprou aquele escravo foi embora com aquela comitiva, um homem muito rico, e foi embora, e estava indo. Ele olhava para trás, aquele homem seguia ele. Ele olhava e passava mais 3, 4 quilômetros, 30 quilômetros, e olhava para trás, aquele homem seguindo. Aí ele parou a comitiva, e vai até aquele homem, e fala que eu já libertei ele. Ele não precisa mais servir um homem. E ele continuava a servir. Chegou um período de um lugar que aquele homem se indagou, porque eu libertei aquele homem, por que ele está me seguindo ainda? Aí ele foi até aquele homem e perguntou para ele, porque eu já te libertei. Ele falou assim, mas eu tenho que ficar perto daquele que pagou a minha liberdade, porque senão eles podem me escravizar de novo. Eu quero lhe dizer uma coisa, aquele que pagou a sua liberdade na cruz do Calvário, derramou o sangue dele, aleluia, se você sair de perto dele, o diabo te escraviza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso, irmão, eu quero estar perto de Cristo. Ele pagou a minha liberdade com preço de sangue, e hoje eu sou livre, sou liberto, e também não sou mais escravo. Eu preciso estar perto de Cristo, porque se eu não estiver perto de Cristo, o diabo vai me escravizar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Deus aí, irmão? Da onde que o diabo estava te prendendo, te amarrando? Em Colossenses 1,13, eu vou te mostrar o local que é, aleluia, e o Senhor nos libertou de lá. Olha aí, aleluia, vamos ler? O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos lá nessa região aí, ó. Qual nos tirou das potestades das trevas. Estava ali dentro, estava ali preso nas trevas, e Ele nos tirou, nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. E nós sabemos, irmão, nós vemos ali hoje cada coisa. Esses dias eu estava num lugar, aí eu fui no centro ali da Hageb, tinha uma banca de jornal ali, e eu via uma menina pequenininha tocando uma música, um funk lá, um negócio ruim de ouvir, e ali ela dançando ali, e eu falei, me deu uma coceira de falar. Eu falei, olha que você está ouvindo. Aí eu falei, estão nas trevas, eles estão perdidos, estão ali lá nas potestades, presos no império das trevas, irmão. Eu falei, meu Deus, quanto trabalho a gente tem para fazer nessa terra, né, irmão? E a gente fica na zona de conforto. Eu olhava aquela cena, e aquela criança com aquelas gestos indecentes, nojento, mente, o pai escravo, a filhinha nascendo escrava, vivendo escravo, aleluia, e a gente sabe que está errado. Eu falei, meu Deus do céu, e dá vontade de falar, irmão. É como eu estava no Parque do Carmo, eu fui caminhar, aí de repente eu vejo lá 2 jovens de mão dada, andando assim, escravos, né? E aí deu uma vontade de falar, aleluia, mas a gente tem que se comportar, né, irmão? Aleluia, que nós estamos vivendo hoje num período que o que você fala, você pode ser preso, né? Você pode ser condenado, né? A gente tem que ter sabedoria, se portar com inteligência, no Salmo 47, como a irmã leu aqui, né? A gente vê como que está o mundo, né? Aleluia. Hoje eu vi uma entrevista que as pessoas, os casamentos, as pessoas não querem mais casar, eles querem amigar, ficar flertando. Por quê? O diabo está florando a mente das crianças, dos jovens, para ter relacionamento. E ali, para que o cara vai casar? Já tem uma mulher ali, já tem ali, para que vai casar?
né? E as pessoas não falam mais, por quê? Esqueceu que nós somos protestantes. Nós não estamos mais nesse lugar ali, ó. Qual nos tirou da potestade das trevas? Não aceita isso da tua casa, não aceita no meu convívio. Ali você pode falar, olha, assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. No meio da tua parentela ali, lógico, fora você tem que vigiar, tomar cuidado, né, irmão? Aleluia. Mas dentro da nossa família, quando Deus abrir tua boca, fala, aleluia, prega contra o pecado. Olha, você está pecando com o teu corpo, você está indo para o inferno. Se Jesus voltar agora, você vai ficar, aleluia. Mas às vezes a gente não quer pregar a palavra. Deus dá sabedoria para a gente colocar a palavra de Deus, né, irmão? Deus dá sabedoria, e a gente tem que vigiar, irmão, que a luta é contra demônios. Louvado seja o nome de Deus. Mas o Senhor nos reveste com toda a armadura de Deus. O Senhor me reveste com o sapato da preparação do Evangelho. O Senhor me reveste, irmão, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito. Louvado seja o nome de Deus. Nós temos que ter discernimento. Peça para Deus: Senhor, me dá discernimento, Senhor. Aleluia. A gente não vai poder colocar nada na nossa casa que seja anátema, para que a nossa casa não seja anátema. Nós conhecemos a verdade. Não tem, mas Senhor, mas eu não sabia, Senhor. Irmão, o pecado tolerado enfraquece a igreja. O pecado tolerado, aleluia, nós ficamos fracos, a nossa casa fica fraca, nosso lugar, a igreja fica fraca. E nós não temos que tolerar o pecado. Nós temos que abrir a nossa boca como voz de trombeta, aleluia, e anunciar as transgressões, aleluia, para que o nome do Senhor seja glorificado. Você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Deve tomar cuidado, irmão, porque a gente não sabe quem é quem. Você lembra que uma vez eu falei uma analogia do zoológico de verdade com animais de mentira? Esse é uma analogia que eu mais amei na minha vida, né? Que o zoológico estava falido, não tinha mais animal, estava um negócio só Jesus ali, né? Aí eles tiveram uma ideia: vamos se vestir de animal. A gente coloca roupa do leão, outro do macaco, coloca lá fantasia e chama as crianças da escola, dos prezinhos, da vida. Aí encheu, o negócio deu certo, irmão. E ali, quando as crianças estavam lá perto da jaula, o macaco tinha que fazer estripulia dele, aí jogava a pipoca, o leão tinha que rugir, né? E aí o que aconteceu, irmão? Aquele calor e aquela roupa pesada, né? Aí o rapaz estava vestido de macaco, pulou. Quando ele pulou do outro lado, caiu na jaula dos leões, né? E ele começou a gritar. Aí o que estava com o vestido, com o vestimento do leão: eu sou de mentira, você está gritando aí, você vai atrapalhar nosso negócio. Às vezes, irmão, na igreja é de verdade, mas será que nós somos crentes de mentira? Nós conhecemos a verdade. Não existe beco nem viela, é uma reta do Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor, né? A gente tem que tomar cuidado, louvado seja o nome de Deus. É assim como diz lá em 1 Pedro 2,19. Coloca aí na tela, por favor. Louvado seja o nome de Deus. Pedro, 2 Pedro, irmão, por favor. 2 Pedro, ali, vamos lá? 1, 2 e 3. Prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Olha a palavra de Deus, irmão, né? Então, olha só, prometendo liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque se alguém é vencido, tal fase também serve. Daquilo a quem você serve, você acaba sendo escravo. Se é do dinheiro, escravo, né? Se é das paixões infames, das concupiscências carnal, você acaba sendo escravo. Se você perguntar para uma pessoa que usa droga, se perguntar para ele, no dia que ele está são ali: você quer se libertar da cocaína? Eu quero, mas eu não consigo. Você quer se libertar do tabagismo, do cigarro? Não consigo me libertar. Você quer? Eu quero, mas eu também não consigo. Ele fala para você. Você já evangelizou alguém que perguntou: por que você não saiu? Eu não consigo. Eu não consigo, porque o seu Senhor ali, aleluia, eles batem continência, se dobram diante deles. Nós que conhecemos a verdade somos livres, irmão. Nós sabemos que essa pessoa ali
no seu sangue já corre a nicotina, e o diabo nem está mais ali. Agora o corpo faz o trabalho, né? Já corre na veia, o cérebro manda informação, e ali a pessoa sente aquele desejo, né? Para ser estimulado. Então, nós percebemos que quantas pessoas são escravos. Quantas pessoas você conhece que são escravos? Irmão, quantas pessoas você vê em Itaquera andando, assim, mexendo nos lixos, querendo, não consegue mais trabalhar. O crack se tornou escravo dele, não é? E a gente vê tanta gente escravo de várias maneiras. Você conhece pessoas escravos da prostituição, da pornografia, né? E eu vi uma doutora, e ela falando que é mais difícil você libertar alguém da pornografia do que do vício do crack e da cocaína ou de outras drogas ilícitas. Eu falei, meu Deus do céu, porque na mente é mais difícil de libertar. Aqui é a mente, é na alma. Olha só como o diabo faz, ele sabe como fazer para aprisionar as pessoas, irmão. E a palavra de Deus fala o quê? Em Isaías 59, no verso 2 ali. Coloca na tela aí, para você ver o que acontece. Isaías 59, versículo 2. Aleluia, louvado seja o nome de Deus, olha lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça. Olha só, então essas pessoas estão debaixo dessa nuvem escura. Essa nuvem escura, irmão, aleluia, impede de Deus agir, louvado seja o nome do Senhor, né? Ele não pode ser contra a sua própria palavra. Se eu tiver na palavra de Deus, irmão, o que há de vir virá e não tardará. A bênção vai vir na minha vida, a vitória vai vir na minha vida, a cura vai chegar na minha vida, irmão. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Mas se eu tiver pecadinho escuro, escondido ali, aleluia, vai ser difícil Deus operar. Como Acã estava ali com as capas, com as moedas de prata, e ali tudo escondido na sua tenda ali, e não havia vitória pelo povo por causa da família dele. Então tinha alguma coisa que estava impedindo ali a vitória, irmão. E a gente tem que vigiar, nós somos livres, e Deus fala ou não fala, igreja? Deus fala, Deus mostra, cuidado, é ali, ó, está assim, irmão, em nome de Jesus Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso na minha casa? Deus não está errado, irmão, aleluia. Deus vai mostrar para você como você vai agir, Deus vai mostrar para você como você vai fazer, louvado seja o nome de Deus, porque você conhece a verdade. E você sabe que o diabo está trabalhando, a serpente está trabalhando, né? A serpente enganou Eva. Então, ela é astuta, ela usou a própria palavra de Deus. Não é bem assim, né? Então a gente precisa vigiar, irmão. Eu estou na palavra, permaneço na palavra, e eu estou esperando em Deus. Eu tenho promessa de Deus. Você tem promessa do Senhor, você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus. Permaneça na verdade, louvado seja o nome de Deus. Amém, igreja do Senhor? Louvado seja o nome de Deus. Só para terminar, Tiago 1,15, também é muito bom a gente ler isso aqui, para a gente vigiar, porque no Velho Testamento, igreja do Senhor, as pessoas tinham que consumir o pecado para ser consumado. Nessa dispensação da graça, se você atentar na sua mente por algo, como Cristo disse, né, você já pecou. Se você cobiçar na mente, ó, aquela mulher, aquele homem, você já pecou. Você já pecou. No Velho Testamento, você tinha que consumir o ato. Foi aí que fala Tiago aqui, ó. O que Tiago fala, ó? Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera o quê? Ele gera a morte. Por quê? Foi consumado. Enquanto está aqui, Senhor, me perdoa, Senhor. Quando desceu para o coração, não tem mais jeito, irmão, não tem mais forças, né? Então, olha que diz a palavra do Senhor. Por isso, irmão, que quando a pessoa faz coisas erradas, eu falei aquilo, o Espírito Santo, ele começa a te dar um pesar no coração, você sente uma tristeza, e isso é sinal que o Espírito Santo está aí dentro ainda. Isso é sinal que o Espírito Santo está operando ainda. Meu Deus, foi mal, olha o que eu fiz assim. E o Espírito Santo fala no seu coração, né? Para que você não cometa. Porque quando a tampa, o azeite transbordou, né? Aí não tem mais como, irmão. Aí Deus usa profeta. Aí, mas o Senhor não envergonha ninguém. Isso é para intimidar profeta, irmão. Quando você vê pessoas falando isso nas igrejas por aí,
Não ouça não, isso é para intimidar profeta, para ficar tudo escondidinho. Aleluia, mas Deus não envergonha ninguém. Aleluia, sabe que está errado e está fazendo, sabe que está errado e está cantando, sabe que está errado e está pregando, sabe que está errado e está vindo aqui dando de cara de santa. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente percebe tudo isso, irmão, e aqui está dizendo que gera morte em todas as áreas. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente precisa vigiar em tudo isso em nome de Jesus Cristo. Eu conheci a verdade me libertou. Eu sei que é errado, que é certo. Eu sei até onde eu posso ir. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Nós temos o Espírito Santo da verdade. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a gente é daqueles que não dá trabalho para profeta. Tem gente que dá trabalho para profeta, missionário, né? Está fazendo errado e tem que orar para revelar, para Deus usar. Aleluia. Mas tem gente que tem caráter. Não dou trabalho para profeta. Aleluia. Eu já, olha, fiz assim, vou para o banco. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Conhecereis a verdade? Em nome de Jesus.